Que bom ter você aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a gente falar do livro Mais Esperto que o Diabo. O objetivo é a gente trazer 5 insights, 5 ideias, 5 conceitos para que você aplique na sua vida, que a gente possa discutir e entender como podemos transformar um livro, o hábito de ler, em uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. Então, o objetivo é a gente pegar insights desse livro, é um livro bastante provocativo, um livro que faz você se olhar no espelho. Então, o objetivo é que a gente tire 5 ideias, 5 insights para que você aplique na sua vida e, com isso, consiga alcançar os objetivos que você tanto almeja. Então, vamos lá. Como agenda, eu trouxe os seguintes tópicos: deriva, inimigo invisível; medo, ferramenta de controle; alienado, deixa para depois; poder do propósito definido; o espelho e a mudança. Então a gente vai discorrer sobre os insights que eu trouxe desse livro, Mais Esperto que o Diabo, através desses tópicos. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Ou seja, se a gente pode imaginar, se a gente consegue visualizar isso aqui na nossa mente, se a gente consegue mentalizar, enfim, a gente, de uma certa forma, traz que a nossa mente pode materializar. Ou seja, se eu tenho algo na minha mente, eu consigo também transmutar para o material. Então, essa frase diz muito sobre isso. Que pensamento estamos permitindo florescer na nossa mente? Vitória ou derrota, coragem ou medo, sucesso ou fracasso. Então, que você pense nisso, né? Que tipo de pensamento que você está trazendo para sua mente para que você possa conquistar. Com isso, vamos para o primeiro tópico, que é deriva o inimigo invisível. Quando a gente olha para o conceito central do livro, para a ideia principal do livro, ela bate muito forte na tecla do problema, do perigo de estar à deriva. Com certeza, estar à deriva é a ideia central, o conceito central desse livro. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você entende por estar à deriva? Então eu trago essa imagem desse barco no meio do oceano que simboliza estar à deriva. Eu entendo estar à deriva como algo que você não tem uma direção intencional. É como se você não tivesse autonomia sobre esse barco. Então imagine, ele está lá no meio do mar, não tem um tripulante, não tem apenas a vela, mas ele não tem um meio de se direcionar nesse oceano. Ou seja, ele está dependendo de fatores externos, ele está dependendo daqui a pouco de que alguém venha salvá-lo. Então, esse barco está à deriva. Então, quando a gente olha para a nossa vida cotidiana, será que o nosso aspecto profissional está à deriva? Será que a questão dos relacionamentos está à deriva? Então, traga esse insight para você e se pergunte, né? Caso você não tenha lido o livro, que você leve essa mensagem e se questione se você não está à deriva em alguma área da sua vida. Eu também quero aproveitar, de certa forma, aqui para quebrar uma questão que naturalmente pode surgir em relação à entidade que o Napoleon Hill entrevista durante o livro, que é o diabo. Aqui não é uma metáfora religiosa, mística ou algo nesse sentido. Na minha visão, o Napoleon Hill acaba entrevistando o seu opositor ou até, de certa forma, uma entidade, uma energia que as pessoas permitem que as governe. Então, ele, durante muitos anos, o livro também traz isso, ele estudou como algumas pessoas conseguiam obter sucesso. Então, ele foi atrás dos mecanismos, do framework, dê o nome que você quiser, que permitia que as pessoas obtivessem sucesso. Então, de certa forma, ao conhecer o caminho do sucesso, ele conhecia o do insucesso. Então, tem uma frase, eu não lembro exatamente como ela é, que diz que quando você conhece o caminho do bem, você também conhece o caminho do mal. Então, se eu sei as ferramentas
para apertar um parafuso, eu conheço como afrouxar esse parafuso. Então a minha visão aqui é que o diabo, ele não é algo necessariamente nesse livro místico ou religioso. Então também um conceito que eu tenho do diabo é que ele não é alguém que te impede de viver, ele só te convence a adiar o seu sonho, a adiar o seu propósito, ou até talvez nem encontrar o seu grande sonho. Então, para mim, essa é a mensagem que fica em relação ao diabo. Então, como a gente falou, né, estar à deriva é você estar no piloto automático, uma agenda cheia, mas mente vazia, excesso de estímulos. Então, quando a gente olha estar à deriva, não é algo que vai destruir a sua vida de forma imediata, de modo instantâneo. Apenas vai impedir que você construa a sua vida. Então, eu trago para mim isso. Dentro do livro, o autor explora a questão do ritmo hipnótico. Então, imagine que você tem os seus hábitos, você tem a sua rotina e você está hipnotizado dentro desse círculo vicioso. Ou seja, você anda, faz, mas sempre chega, sempre está no mesmo ponto. Então, eu entendo como hábitos e ações que acabam sugando a nossa energia e que, de certa forma, não nos permite a construir nada. Ou seja, a gente está lá, como nós vimos antes, com a mente cheia, com a agenda cheia, mas a gente acaba não tendo uma espécie de começo, meio e fim alinhado com um dos pontos que nós vamos falar aqui do propósito definido. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. Então, a gente sempre chega no mesmo ponto, sem avançar, sem encontrar uma saída. Então, é como se a gente estivesse num labirinto onde a gente vai para um ponto e volta, a gente não tem um começo, meio e fim que acaba nos levando para os nossos objetivos. Então, insights para você pensar sobre, eu trago as seguintes perguntas. Onde hoje eu estou ocupado, mas não avanço? Há quanto tempo você está fazendo algo só por fazer? Então, que atividade que você pode consultar assim dentro da sua memória, que você faz há um bom tempo, mas você faz por fazer? Ela não agrega alguma coisa, ela não traz conhecimento, ela não melhora a vida das pessoas ao seu redor, que você está fazendo ela, de certa forma, só por fazer. Em qual área da sua vida você sente que não há direção? Então, às vezes você tem algum hábito, algo que acaba, como nós vimos antes, sugando a sua energia, mas que não produz algo efetivo na sua vida. Então, se pergunte em qual área da sua vida você sente que não há direção. Como exercício prático, eu quero trazer aqui 3 ideias para você, 3 dicas para que você aplique para quebrar o ritmo hipnótico. O primeiro é, escolha um hábito para inserir na sua vida que vai quebrar o ritmo hipnótico. Então, analise dentro do seu cotidiano, dentro das atividades que você desempenha e perceba se há algo que você possa inserir, a leitura, um estudo, uma conversa, um grupo de networking, enfim, seja o que for, um hábito para que você possa quebrar o ritmo hipnótico. Então não pense em 20 ações, mudar a sua rotina, mudar o seu hábito. Pense em um hábito para inserir que você veja que vai quebrar esse ritmo hipnótico. Defina 2 a 3 ações para aplicar em prol do seu sonho grande. Então é importante você ter a questão do sonho grande. E liste 3 atividades que consomem energia e não geram progresso. Com isso, você vai escolher uma para eliminar essa semana. Preferencialmente, escolha uma para eliminar hoje. E aí você vai ter mais foco e direção. Quando eu penso em ritmo hipnótico, para mim, a frase central que fica é: todos nós sempre seguimos em uma direção. A diferença é que alguns escolhem o caminho, outros ficam pelo caminho. Então, na analogia do barco que eu trouxe antes, é isso. Algumas pessoas escolhem qual caminho vai percorrer. Claro, pode ser que a viagem dure mais tempo do que você imaginou, possa ser até que ela seja mais difícil do que inicialmente a gente planeje,
mas algumas pessoas escolhem o caminho que vão seguir com o seu barco. Outras ficam pelo caminho e aí vão ficar à deriva, necessitando do auxílio, do apoio, do suporte de alguém para encontrar a sua rota. Como agenda, nós falamos sobre deriva, o inimigo invisível. Agora o segundo tópico é medo, ferramenta de controle. Quando a gente olha para o conceito que o autor apresenta de medo, o medo é inimigo do sucesso. Ele traz que quem vive com medo não decide, acaba apenas obedecendo. Então, quando eu olho para essa imagem da marionete, são pessoas que acabam sendo conduzidas, sendo dirigidas pelos seus medos. Então elas acabam, como nós vamos explorar, falando do sonho grande, falando do propósito definido, elas acabam não indo em direção a esses seus objetivos por conta dos medos que possuem. No livro, o autor apresenta que o medo aparece de 6 modos, 6 maneiras, que é pobreza, crítica, doença, velhice, morte e solidão. Ou seja, as pessoas são impactadas através desses 6 medos principais: pobreza, crítica, doença, velhice, morte e solidão. Como dica para que você possa superar o medo, entenda a origem e desenvolva uma mentalidade de determinação. Então, quando você consegue investigar e encontrar a origem daquele seu medo, você consegue combater através de uma mentalidade de determinação. Então, voltando para o exemplo da marionete, é como se você rompesse as cordas em relação ao medo e tirasse o controle das suas atitudes, da sua vida, do medo, e a partir de agora você possa assumir o controle através da mentalidade de determinação. Como insights para você pensar sobre em relação a esse tema. Pergunte-se: qual medo mais influencia minhas decisões hoje? Como me sinto antes de fugir ou paralisar? O que é comum? Porque normalmente quando a gente está com medo, a gente tende a fugir daquela situação, a gente vai buscar uma válvula de escape, ou a gente vai ficar parado, a gente vai adiar um movimento. Então pense, quando eu estou nessa situação de estar congelado, ou de estar fugindo, de estar correndo, o que é comum nessas circunstâncias, nessas situações, para que você identifique a origem. Se fosse fazer uma eliminatória de medos, exemplo, eu tenho mais medo da morte ou da crítica, qual seria o vencedor e por qual motivo? Eu quero trazer aqui algumas manchetes para vocês, que há um tempo atrás surgiu uma pesquisa, se não me engano, no Reino Unido, que levou as pessoas a entender o que elas possuíam mais medo, né? O que mais assustava as pessoas. E essa pesquisa identificou que as pessoas possuíam mais medo de falar em público do que morrer. Então imagine uma pessoa que ela tenha pavor de falar em público. Ela prefira morrer, conforme essa pesquisa assim identificou, do que falar em público. Então me responda, quantas oportunidades uma pessoa que tem mais medo de falar em público do que morrer perdeu já na sua vida? Seja no trabalho, seja até de relacionamento, seja do que for. Quantas oportunidades nós podemos perder ou desperdiçar por termos medo de falar em público? Então fica essa provocação para você de uma pesquisa que fala sobre o medo e que as pessoas preferem morrer a falar em público. Como exercício prático, pense de forma genuína quais são os medos que normalmente te paralisam. Ser corajoso é diferente de ser imprudente. Use a coragem com direção, mas como virtude. Então, no sentido de que não é para você ignorar os riscos, por exemplo, de pular de paraquedas. Quero pular de paraquedas, sou corajoso. Eu vi lá num vídeo que a gente tem que superar os medos, então eu vou pular de paraquedas. E aí eu não faço uma análise do meu peso, de que equipamento eu tenho que utilizar, que tipo de recurso eu preciso. Eu simplesmente vou lá e pulo de paraquedas. Então perceba, ser imprudente é diferente de ser corajoso. Então use a coragem como uma virtude. Analise cenários, estude movimentos, faça de forma prudente, mas com coragem. Não confunda
eu ignorar, pular etapas com eu ser corajoso. Aí você está sendo imprudente. Então, leve isso como uma lição para você. Seja corajoso, mas tenha prudência também. Para mim, a frase central que ficou é: há uma diferença entre cautela e medo. Normalmente, damos nome de cautela para os nossos medos. Então, às vezes a gente acaba revestindo com o nome de planejamento, de ainda não estou pronto, de estou estudando, algo que a gente está com medo. Então, a gente está evitando tomar uma decisão, a gente, como viu ali, a gente está paralisado, ou a gente está correndo de uma decisão, a gente está correndo de uma ação porque a gente está com medo e a gente está dando um nome bonito de cautela para isso. Então, como eu falei antes, seja corajoso, tenha prudência, mas não fique paralisado, não fique fugindo das coisas que você pode e deve fazer em prol da sua vida. Como agenda, a gente falou de deriva, inimigo invisível, medo, ferramenta de controle, e agora nós vamos falar do alienado, deixa para depois. Quando a gente olha para o conceito do livro, um dos sintomas da deriva, de estar à deriva, é se tornar uma pessoa que acaba procrastinando. Então, um dos sintomas da deriva é a procrastinação. E essa procrastinação não é preguiça, é uma fuga de responsabilidade. Então, imagine uma pessoa que está lá no escritório, com metas a cumprir, com prazos estourando, mas que ainda assim ela consegue tirar um tempo para rolar o feed do Instagram, para ver rede social, para se informar das pessoas, mas acaba deixando de fazer o que precisa ser feito. Então ela tem energia para fazer isso, Ela consegue olhar a rede social, ela consegue fazer outras coisas, mas ela está fugindo das suas responsabilidades. E por qual motivo nós deixamos isso para depois? Decidir exige assumir consequências. Então, por incrível que pareça, decidir dá fluxo, faz com que as coisas sigam adiante, que elas possam ir, ou no caso de uma decisão de sim ou não, que impeça que essas coisas vão. Então, quando a gente diz sim ou não para algo, a gente acaba liberando aquilo. Eu quero trazer um exemplo para você. Então, imagine que você trabalha numa empresa e está sob sua responsabilidade decidir se a empresa vai realizar um investimento para a compra de um equipamento ou não. Então, enquanto você está analisando, pensando, analisando o mercado, olhando indicadores, enfim, fazendo o estudo que um investimento estratégico exige, aquela situação, de certa maneira, está sob o seu controle, porque você ainda está nessa fase de análise. Quando você começa a postergar, nesse exemplo, da decisão estratégica da compra ou não de um equipamento, e você acaba, vamos dizer assim, enrolando, você tem a sensação de que você está controlando ou que aquela situação está sob o seu controle, sobre o seu domínio. A partir do momento que você diz sim ou não, por melhor que tenha sido a sua análise, o mercado vai colocá-la à prova. Alguma coisa pode mudar, seja cliente, fornecedor, parceiros de negócio, enfim. Então, o mercado em si vai reagir àquela decisão. Então, de certa forma, por mais que você tenha estudado e tomado a decisão de sim ou de não, o mercado agora vai, de certa forma, reagir e provar que aquilo estava certo ou não. A partir desse momento, você perdeu o controle da situação. Então, se você disse não para um investimento, o mercado pode reagir mostrando que aquela decisão, se tivesse sido tomada, teria sido extremamente promissora. O mercado expandiu, o mercado se mostrou aberto àquela novidade e assim por diante. Da mesma forma, se você disser que sim, mesmo você tendo feito estudos, pode haver uma reação da concorrência, os clientes podem não entender como vantajoso o seu produto e assim por diante. Então, aquela sua decisão foi equivocada, ela não se sustentou no mercado. A partir desse momento, você perde o controle da situação e depende do mercado, depende de outros agentes. Então, quando a gente acaba adiando, deixando para depois, a gente tem uma sensação, ou a falsa sensação, de que a gente está com o controle da situação. Por isso, adiar mantém a ilusão de controle e quem adia acaba, de certa forma, ficando confortável, mas estagnado. Veja se você já se identificou ou já utilizou as seguintes frases. Depois eu vejo,
Ano que vem eu começo, quando eu estiver mais preparado, eu vou. Ou seja, a gente acaba tendo o vício, o hábito de utilizar algumas frases comuns para procrastinar uma decisão. Quando a gente olha para o livro Mais Esperto que o Diabo, o entrevistado diz que a alienação é uma das ferramentas que ele utiliza para aprisionar as pessoas, para controlar as pessoas. Então, para a gente pensar sobre insights para você, pergunte-se: já me flagrei evitando o inevitável? Eu dou o exemplo da louça. Então, a louça ela vai estar lá na pia até você lavar. É inevitável. Ela vai ficar lá te esperando. Não vai vir um agente externo, uma pessoa vinda de um outro planeta para lavar a sua louça. Se você não pegar a esponja, não pegar o detergente, não abrir a torneira e lavar a louça não será lavada. Ou seja, evitar lavar a louça é evitar o inevitável. Sempre que tento controlar o processo ou todas as etapas, as coisas fluem bem ou não? Qual é o meu maior medo em assumir as rédeas da situação? Então, se alienação é uma forma de você fugir da responsabilidade, que tipo de responsabilidade você está evitando, você está com medo de assumir para aquela circunstância? Então, se eu estou evitando, se eu estou alienado, é provável que eu esteja com medo de assumir uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Por que eu estou com medo? Com isso, como exercício prático, liste decisões que tenho evitado ou projetos que estão na gaveta. Escolha uma ação para implementar essa semana. Se tiver algo parado, pense em qual seria o pior cenário. Ou seja, se eu tenho algo que eu estou evitando, que eu estou postergando, que está lá parado na gaveta, como se diz, né? Um projeto que está lá abandonado, por que está lá? Qual seria o pior cenário se aquilo avançasse? Isso vai te ajudar na decisão de sim ou de não, de o que fazer, o que remanejar e assim por diante. Qual responsabilidade você vai assumir em relação àquilo para dar cabo a essa situação? A frase central que fica é: quem adia decisões terceiriza o próprio destino. Como agenda, a gente falou de deriva, inimigo invisível, medo, ferramenta de controle, alienado deixa para depois, e chegou o momento de falarmos sobre poder do propósito definido. Durante a entrevista, o Diabo comenta sobre como é mais fácil controlar as pessoas que não possuem um propósito definido. Então eu vejo da seguinte forma: propósito definido é o antídoto para sair do estado de estar à deriva, é o antídoto para agir e vencer meus medos, é o combustível para o nosso planejamento. Ou seja, quem tem propósito definido não pode ser controlado facilmente, porque, em outras palavras, a pessoa tem maiores preocupações do que ficar presa a medos, a angústias, a não querer assumir responsabilidades. Quem tem propósito definido não está nem aí para a opinião dos outros. Ele segue de forma consistente para aquele lugar, para aquele local que ela quer chegar. Então, se a pessoa, por exemplo, imagine numa viagem, ela quer ir para São Paulo a pé, ela não está nem aí se está chovendo, ela não está nem aí se as pessoas estão chamando-a de louca ou louco, assim por diante. Ela apenas quer caminhar até São Paulo. Ela tem mais preocupações em relação à caminhada dela do que ficar olhando para o lado se tem alguém criticando, se está chovendo e assim por diante. Quem tem o propósito definido tem mais ou maiores preocupações do que a opinião alheia e seus próprios medos. Quem tem propósito definido tem clareza do que se quer, direção mental, decisão consciente e a palavra-chave, constância. Propósito definido, para fazer uma observação, é diferente do sonho grande. Então, não é uma questão só inspiracional, é clareza operacional da vida. É a famosa frase que eu gosto de usar da motivação, que são os motivos para a ação. Então, por que eu acordo segunda-feira de manhã e vou fazer determinada ação? Porque na terça eu vou fazer determinada ação? E assim por diante. Como insights para você pensar sobre, pergunte-se: o que exatamente eu quero construir nos próximos 12 meses? Esse objetivo é claro o suficiente para me motivar? O que hoje disputa espaço com esse propósito? Se alguém observar a minha rotina, consegue identificar o meu propósito, então imagine uma pessoa
te observando de longe, vendo tudo que você faz, ela, através das suas atitudes, ela vai entender qual é o seu propósito, qual é o seu grande objetivo. Como exercício prático, escreva em uma frase clara: nos próximos 12 meses, quero construir tal coisa, quero realizar tal coisa, quero alcançar tal coisa. Defina metas de longo e curto prazo que possuem afinidade. Por que pensar na afinidade? Muitas pessoas colocam metas, às vezes, para suas vidas que são concorrentes. Então, imagine que eu queira, por exemplo, fazer um intercâmbio de inglês de 6 meses e eu queira ter férias com a minha família. Eu vou conseguir, através do intercâmbio, passar férias com a minha família? Será que a minha esposa vai achar interessante eu ficar 6 meses longe de casa estudando inglês? Então, analise. Às vezes, as pessoas colocam metas que até são alcançáveis, mas elas são concorrentes da sua rotina, elas são concorrentes dos seus princípios. Então, pense nisso. Quais são as metas que eu possuo e se elas possuem afinidade, se uma meta contribui para outra e assim eu possa seguir em frente para alcançar esse meu objetivo. Como frase central, quando há propósito definido, somente um caminho serve, e é o caminho que te leva ao teu objetivo. Como agenda, a gente falou sobre deriva, inimigo invisível, medo, ferramenta de controle, alienado, deixa para depois, poder do propósito definido, e agora chegou a hora de falar do espelho e a mudança. Eu confesso que fazer a masterclass do livro Mais Esperto que o Diabo foi um pouquinho mais desafiador do que fazer do Mindset e do livro Garra. Por quê? Nesses outros 2 livros que eu citei como exemplo, eles possuem um certo framework que serve para qualquer um. Então, se eu quiser ter mais garra e pegar o que está lá naquele livro e utilizar na minha vida, eu vou ter mais garra. Se eu utilizar os conceitos do livro Mindset, eu vou poder utilizar com maior frequência o Mindset de crescimento. Então, eu já fiz essas 2 masterclass. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar um link aqui para que você possa acompanhar esses conceitos desses 2 livros. Quando a gente olha para o Mais Esperto que o Diabo, ele não fornece, na minha visão, um framework para cada pessoa. Ele nos conscientiza. Quando a gente olha para o título em inglês, no título original, que eu acabei pesquisando, normalmente no Brasil a gente utiliza de ser mais malandro, né? Ou mais esperto, meio que a gente associa para mais malandro. Quando a gente olha para o inglês, dá uma sensação assim de algo como despistando, sendo mais astuto e, claro, né, sendo mais esperto no sentido de persuadir, de querer conduzir, ser mais assertivo do que aquela pessoa. Com isso, eu acabei, de certa forma, traduzindo ou trazendo esse conceito, essa ideia, para quando a gente olha para os nossos sonhos. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Você tem tentado enganar seus sonhos, sua essência e seus princípios? Será que você, através da alienação, da deriva e de outros termos, de outros conceitos que o livro traz, então também é bastante importante você ler o livro para que você também tenha as suas conclusões, que você tenha a sua visão, que você se olhe no espelho através dessa provocação de estar frente a frente com o seu maior opositor? Se você tem tentado enganar seus sonhos, sua essência e seus princípios, então pense nisso. Esse livro traz insights como se fosse um espelho, porque ele acaba te provocando, ele acaba colocando através da entrevista você frente a frente com os seus medos, com a sua visão de mundo, com a sua percepção da realidade. Mas atenção, quando você for ler, quando você estiver durante essa masterclass, pensando nos exercícios que eu estou propondo, nas perguntas que você pode fazer a você, não encare com aquela velha máxima de você se olhar frente ao espelho, né, como uma bela moça que se olha na frente do espelho, mas ela olha apenas para os seus defeitos. Então, não olhe para o seu espelho procurando apenas defeitos. Da mesma forma, não olhe para o seu espelho com a visão de autopromoção, de encontrar apenas aquilo que é belo. Faça uma análise, né? Se olhe diante do espelho de forma genuína,
para que você possa encontrar as virtudes que você possui, as coisas boas que há dentro de você, por exemplo, como você constrói boas relações, como você é um bom pai, como você é uma boa mãe, como você é um bom esposo, uma boa esposa, e assim por diante, mas olhe também para as oportunidades de crescimento que de fato existam. A minha proposta aqui não é que você, por exemplo, pegue uma borracha, apague tudo que você fez na vida e escreva uma nova história, mas que a partir dessa análise, né, dessa visualização frente ao espelho, você possa construir uma história bela e bonita, que você possa trazer propósito, possa deixar de estar à deriva e assim por diante, como a gente já explorou nessa Masterclass. Então, reconhecer hábitos, assumir escolhas, abandonar desculpas, parar de culpar o mundo é um modo para que você permita que a mudança aconteça, que você pare de negociar com você mesmo. Porque as pessoas com clareza sobre os seus objetivos, elas atraem recursos, pessoas e oportunidades. No livro, bem no comecinho do livro, ele explora uma história sobre ele ir num hotel, ele se hospedar. Então, fala muito sobre essa questão de que, eu não quero contar tudo, né? Mas só para trazer essa curiosidade, caso você não tenha lido o livro, de como ele utilizou o outro eu para atrair recursos, pessoas e oportunidades. Então, pense sobre isso. Alguns insights para você. Pergunte-se: em que ponto eu tenho sido mais indulgente na minha vida? Qual verdade eu evito encarar porque exige mudar? Então, as pessoas às vezes sabem que tem que fazer algo, mas que isso vai ter, de certa forma, um preço. Imagine uma pessoa que queira emagrecer, mas ela está evitando isso porque ela não quer ir, por exemplo, na academia. Ela não quer mudar o hábito de alimentação. Então, qual verdade eu evito encarar porque ela vai me exigir uma mudança? Que hábito eu justifico, mas sei que me afasta do que eu quero? Então, às vezes a pessoa tem um hábito que é o famoso gostosinho de fazer, legalzinho de fazer, bacaninha de fazer, mas que acaba afastando do seu objetivo, do seu propósito. Então, se pergunte: que hábito eu preciso olhar de forma genuína, de forma verdadeira e eliminá-lo porque ele está, de alguma maneira, me afastando daquilo que eu quero. Como exercício prático, escreva em uma frase seu objetivo profissional mais importante. Lembre-se do conceito extra mile e pense no que posso fazer além do que estava acordado. O autor, ele traz essa questão do extra mile, tanto nesse livro e em outras obras dele, que é a milha extra, que é o a mais, o algo a mais que você possa fazer. Eu também gosto de falar que o algo a mais, ele vem depois da gente entregar aquilo que a gente acordou, daquilo que a gente combinou. Então, por exemplo, imagine que eu tenha prometido para uma pessoa que eu ia fazer uma análise de mercado. Só fazer uma análise de mercado. Então, eu venho, faço aquela análise, como a gente combinou, e o que eu posso entregar a mais através daquela análise de mercado? É uma sugestão? É uma análise de um outro mercado? É uma análise de um produto para aquele mercado que não estava combinado? É uma apresentação? O que eu posso entregar além daquilo que estava acordado? O autor defende que as pessoas que possuem um foco e uma visão do extra mile, dessa milha a mais, desse algo a mais, são as pessoas que de fato obtêm sucesso. Então, quando você entrega aquilo que está acordado e mais um pouco, você vai colocar na cabeça da pessoa que aquele serviço, que a sua visão sobre o mercado, que o seu jeito de ser vale mais que a média das pessoas. Por isso, você merece ter mais oportunidade, por isso você merece ter a preferência. Então, pense nisso. Como eu posso utilizar o extra mile ou esse algo a mais em todas as atividades da minha vida? Imagine você ir na academia, fazer 10 exercícios e pensar: pô, eu fiz 10 exercícios. Qual exercício a mais eu posso fazer hoje para a minha saúde? Então, qual é o acordo que você tem com você que você também possa aplicar um extra mile no relacionamento, seja aonde for? Então, guarde essa mensagem do extra mile para você. A frase central que fica para mim dessa parte é: autoconhecimento não é apenas se observar, é assumir responsabilidades.
Então perceba, quantos insights nós tiramos apenas de um livro, nesse vídeo aqui um pouquinho mais curto. Nós falamos sobre deriva, inimigo invisível, medo, ferramenta de controle, alienado, deixa para depois, o poder do propósito definido, o espelho da mudança. Então, quantos insights nós podemos tirar apenas de um livro e imagine numa troca. Agora, potencialize isso. Imagine a gente falando de 12 livros. Então, caso você não conheça o Clube do Rei e queira fazer parte, tem um link aqui na descrição. Procure, se informe. Caso você não queira, por exemplo, participar do clube de leituras que eu tenho, mas que você coloque na sua vida o hábito da leitura. Porque a maioria das pessoas não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. Então as pessoas às vezes estão atrás de se conhecer melhor, de uma oportunidade de emprego, mas elas estão desperdiçando o tempo delas, cuidando da vida dos outros, ao invés de fortalecer a mente. Então a minha proposta e a minha provocação é que você cuide da sua saúde, não só física, mas mental, através da leitura. Então possa inserir na sua vida a leitura, que você aí com 10, 15 minutos por dia, de média, você vai conseguir ler um livro por mês. Então, às vezes você arruma a desculpa de que não tem tempo. Se você tirar 10 minutos do Instagram, 15 minutos do TikTok, seja do que for, você vai conseguir ler um livro por mês e, com isso, abrir novas oportunidades, ampliar os seus horizontes em prol da sua vida com apenas um hábito, o hábito da leitura. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, faça parte do nosso canal, compartilhe para alguém, faça com que a mensagem que te agradou, que te impactou, também ajude outras pessoas. Muito obrigado por acompanhar, até a próxima!